Olá para você ligado à Rádio Câmara de Sete Lagoas, também acompanhando o nosso Em Pauta na TV Câmara, canal 11.2 digital. E hoje eu converso aqui, com o jornalista Caio Pacheco, que está lançando aí a segunda edição do livro Origens, Jornada Humana no Circuito das Grutas. Está aqui esse livro que tem uma história extraordinária, é um tema muito interessante que a gente vai falar a partir de agora aqui no nosso Em Pauta. Caio, prazer receber aqui na Rádio Câmara. Que bom revê-lo. Bom dia, Admilson Marques, meu amigo de longuíssima data. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar aqui nesta casa, neste programa, que é uma referência para todos nós cidadãos e cidadãs de Sete Lagoas e região. Obrigado pelo convite e vamos bater um papo, como você disse, sobre origens, Uma jornada pelo Circuito das Grutas. Muito bem, Caio. Eu gosto de falar, bater papo, que fica uma coisa bem informal, para a gente conversar um pouquinho, sem aquela coisa bem fechada, perguntas e respostas. Ô, Caio, até fiquei surpreso em saber, Caio Pacheco, jornalista, de rádio, televisão. Aí o Caio me aparece com um livro, Origens, Jornada Humana no Circuito das Grutas. Ô, Caio, por que esse start assim na sua vida? Vou buscar informações, quero saber sobre a Gruta Rei do Mato. Perfeito. Ou grutas no geral, né? Exatamente. O start, como você bem destacou, aconteceu no caso de Origens, que é a minha quinta publicação, porque eu pesquisava de uma maneira assim, digamos, intuitiva, ou prefiro dizer, por inspiração divina, o porquê que Peter Lund, naturalista dinamarquês que viveu no século XIX e veio para o Brasil, e aqui esteve a partir de 1834, principalmente a partir dessa data com suas pesquisas, expedições, eu pesquisei várias obras, artigos que demonstrassem se Lund havia descoberto algo da pré-história em Sete Lagoas, ou seja, no atual município de Sete Lagoas. E não, até um determinado momento, Lund não havia descoberto, ou pelo menos não havia nenhuma publicação séria, fidedigna, de que isso tivesse acontecido. Ele não era brasileiro, Caio? Exatamente, ele era dinamarquês, médico, por formação, naturalista, e veio para o Brasil fazer pesquisas, assim como outros europeus no século XIX, que houve uma espécie de boom, atrás de evidências arqueológicas, paleontológicas, e que muito do nosso patrimônio, isso é muito importante frisar, e quando digo nosso, é do Brasil, é de Minas, é de Sete Lagoas, é da nossa região, do Circuito das Grutas, foi parar em museus da Europa, Então, quando que me deu o start, em Lagoa Santa, Lapinha, Lund descobriu fósseis de tribos pré-históricas. Isso lá em Lagoa Santa. Exatamente. Também descobriu em Maquiné, na Gruta do Maquiné, em Cordesburgo. E no nosso circuito, Sete Lagoas está exatamente no meio do caminho. No meio do caminho. Você vai a Lagoa Santa, pula Sete Lagoas e vai para Cordesburgo? Exato. E não havia nada. Eu falei, não. Não pode. Não pode. Aqui algo tem não está batendo, Falta um pedaço... Um elo de ligação aí, Exatamente. E a partir daí, em 2007, foi o ano, comecei a pesquisar e fiz contato com o professor Walter Neves, mineiro, radicado em São Paulo, coordenador de um dos principais museus da Universidade de São Paulo, a USP. E, salvo engano, depois de 3 anos, ele publicou o livro O Povo de Luzia. Aí sim. Professor Walter Neves, que é uma referência internacional, uma figura respeitadíssima,
na comunidade científica, cita pela primeira vez a presença de Peter Lund e a descoberta de fósseis em Sete Lagoas. Aí, como se diz, né? Agora tem algo oficial. Algo oficial e de uma fonte indiscutivelmente respeitada no mundo inteiro. Uhum. A partir daí, então, eu... Entra em cena Caio Pacheco. Exato. Falou. E outra coisa, a tão importância tão grande do Dr. Lund, né? Que em Pedro Leopoldo tem um distrito lá, chama Dr. Lund, né? Exatamente. E é uma referência nessa região, né? a propósito, eu não poderia deixar de mencionar isso, no capítulo 15 da segunda edição de Origens, o professor Castor Cartel Guerra, que é curador do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, ele esteve inclusive na casa dos familiares de Peter Lund na Dinamarca e ganhou de presente 2 folhas de desenhos que Lund, ainda adolescente, fazia em casa, e a família justificou o porquê do presente, que é por tudo que rabiscos dele mesmo, né? Originais que ele tem hoje em Belo Horizonte, né? E a família agradeceu por tudo que o professor Cartelli fez em memória de Dr. Lund. Dr. Lund. Então, a partir do momento que o professor Walter Neves e também o professor Luiz Beethoven Peló publicam o livro O Povo de Luzia e citam Sete Lagoas, e aí demanda muita pesquisa, claro, para poder afirmar categoricamente, né, a existência de fósseis pré-históricos. Aí sim, como você disse, eu entro em cena e publico Origens, né, a primeira edição. E agora, em 2023, para ser mais exato, né, no dia 13 de dezembro de 2023, no auditório do Museu do Monumento Natural Estadual da Gruta Rei do Mato, eu lancei Origens, a Jornada Humana no Circuito das Grutas, que é a segunda edição. Aí já muito mais ampliada, né? Com 190 páginas, 16 capítulos e uma outra compreensão que a gente vai amadurecendo. E a cada entrevista você lançou aprendendo. A primeira edição e a gente, quer dizer, é uma experiência nova para você, né? Quer dizer, a primeira edição nasceu. E a partir daí, pelo que eu imagino, que é um tema extenso, né? Você vê que mundialmente falando, a gente vai lá para o Egito, entra ano, sai ano, são coisas novas surgindo nas escavações, né? As pessoas vão investindo muito nessa busca de onde tudo começou, né? E a gente tem sinais em Sete Lagoas, né, Caio? Então, você lançou agora a segunda edição. Daqui a pouquinho a gente parte para a terceira e quarta, porque os artigos não param, né? As novidades não param de chegar o tempo todo, a toda hora, né? Não, inclusive, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque no ano de 2024, a gestão da Gruta Rei do Mato, na pessoa de Maria Honorina Pereira Rocha, tem um projeto de fazer pesquisas muito aprofundadas que vão nos levar a descobertas importantíssimas e que vai desaguar, isso é questão de tempo, na transformação do atual monumento natural em parque estadual. O que significa? Bom, basicamente 2 coisas, né, ao meu ver. Primeiro que, passando da categoria de monumento natural para parque estadual, você tem uma proteção de toda aquela riqueza cultural, turística, histórica. Você passa a ser protegido a nível de Estado. Depois, né, o respeito é maior com aquele espaço, né? E os investimentos muito maiores. Muito maiores. Por exemplo... As atenções ficam voltadas, opa, tem um parque ali, a gente precisa de explorar mais isso. Exatamente. Um exemplo, se a empresa X, né, ela foi multada pelo Ministério Público de Minas Gerais
aí assinou um termo de ajuste de conduta. Uhum. Ela tem que pagar, porque ela gerou um dano, um prejuízo Ao patrimônio. Para onde vai esse recurso? Bem, a Gruta Rei do Mato tem recebido recursos porque tem projetos, e aí a eficiência, né, da gestão, né? Claro. Bons projetos, bons frutos, né? Exatamente. Boas verbas, né? Então, o Ministério Público, que é o defensor da sociedade, vê esses bons projetos e investe naquilo que realmente é de interesse coletivo, né? Então, eu vejo com muito otimismo, e após muitas conversas com Maria Honorina, que é a gestora, repito, da Gruta Rei do Mato, novidades que Sete Lagoas tem a ganhar no turismo, né? Que, como nós dissemos anteriormente, em off aqui, claro, né? É uma cadeia que movimenta o turismo na Gruta Rei do Mato, a rede hoteleira, que vai ficar praticamente... Porque a gente falava um pouquinho aqui antes, né, Caio? Porque quando você atrai as atenções do Brasil e do mundo, né, em cima desse tema, né, da paleontologia, grutas, as atenções passam a ser voltadas para a cidade. E aí, Exato. Quer dizer, se a gente parar para analisar aqui o que tem de pessoas envolvidas nesse processo, passam a vivenciar e respirar a cidade de Sete Lagoas. Quer dizer, isso economicamente é muito importante, a visibilidade, os recursos, né, federais passam a ser maiores. Quer dizer, tudo isso está ali, né? Na Gruta Rei do Mato. Prontinho para receber tudo isso. Prontinho. Eu estou aqui, os meus segredos estão guardados aqui. Agora, como explorá-los, né, Caio? Exatamente. O plano de manejo define exatamente o que pode, o que deve ser feito, onde deve ser investido, o que não pode, para preservar todo esse conjunto, né? Que, por exemplo, na capa do livro, precisa haver esse destaque. Não é uma capa aleatória. Deixa eu mostrar a capa do livro aqui que está falando, gente. Essa aqui é a capa do livro, ó. Origens. Então você vai falar sobre essa capa. Por que a capa tem as colunas paralelas, ou popularmente conhecida como Torres Gêmeas? Isso na Gruta Rei do Mato, Sete Lagoas. Na Gruta Rei do Mato. Essas Torres Gêmeas aí são essas duas pilastras aí, né? Porque são as únicas em todo o mundo. Vou repetir. São as únicas em todo o mundo. Afirmação do professor Castor Cartelli Guerra, curador do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. Inclusive, tanto na entrevista que consta no livro, quanto em conversas informais por telefone, o professor Cartelli pediu que nós enviássemos a mensagem para o prefeito, para o presidente da Câmara, ou seja, para o prefeito Dúlio de Castro, para o presidente Caio Valassi, a necessidade de colocar as colunas paralelas no brasão da cidade, considerando a importância... Carimbar, né? Sim, né? Assim como nós temos lá no brasão os elementos que identificam a história de Sete Lagoas, né? É necessário também que inserir, né? Acrescentar, enriquecer com o que nós temos de mais antigo. E quando a gente fala mais antigo, a gente está falando aí de milhares e milhares de anos, né? Para se formar essas duas torres, né? Exatamente. São gotículas de água caindo ali durante milhares e milhares de anos. Né? E a Rei do Mato é uma gruta viva, ou seja, ela está em formação. Ela não parou. Ela está em pleno desenvolvimento, né? Exatamente, né? Então, veja bem, é uma gruta de uma beleza extraordinária. Não só o Cartelli, mas muitos pesquisadores, cientistas, têm a Gruta Rei do Mato como uma das mais bonitas de Minas Gerais. E aí eu me recordo de uma afirmação da Mariana Timo, que é da Sociedade Brasileira de Espeleologia, que inclusive está presente no livro,
que a SBE considera a Gruta Rei do Mato uma das 50 mais bonitas do estado de Minas Gerais. Dentro da nossa Sete Lagoas. Caio, o assunto dá pra gente conversar aqui durante horas e horas e horas, né? Porque é muito interessante. E se a gente fizer essa ligação, né, com no circuito das grutas, né? Que vai lá, começa em Lagoa Santa, vai passando por Pedro Leopoldo, né? Com Crânio de Luzia. A gente vai navegando, vai chegar em Cordesburgo, enfim. São coisas interessantíssimas que podem surgir a cada momento, o tempo todo, né? A gente fala gruta, fala assim, uma coisa antiga que está lá parada. Não. Se começar a explorar, vamos descobrir coisas assim inacreditáveis, né, Caio? Vamos dizer da maneira mais adequada possível. Grutas são verdadeiros presentes que a natureza nos deu e que até hoje estão conservadas. E que o que fazer daqui para frente? Investimento. A natureza nos entregou agora. Agora cabe com vocês, a nós, né? Cuidar, né? Uhum. A sociedade conhecer, ter esse sentimento. Entender, né? De entender. Esse patrimônio é meu, é nosso, e as autoridades públicas, a sensibilidade de perceber que, além de preservar, de que um investimento ele será triplicado, quintuplicado. E eternizado, né? E eternizado. Né? Cada investimento, cada descoberta passa a ficar eternizada, né? E chama a atenção do mundo para a nossa cidade. Ô Caio, na Gruta Rei do Mato, nós temos, a gente vê muito falando, tem pintura rupestre, né? Sim. Temos aqui? Sim, temos. Na gruta? Até onde... Pois é, a importância das pesquisas, né? Uhum. Então, até o momento, né, o que nós temos de conhecimento público, né? Que há outras informações que não são de conhecimento público, claro, mas de conhecimento público. Na grutinha, né, que fica um pouco antes da entrada da gruta, né, principal. Nós temos pinturas rupestres, com idade entre 6.000 a 10.000 anos, e que retratam o cotidiano de caça das tribos, né? Os rituais de sepultamento. Há também cenas de relações sexuais daquela época. Entre quem habitou por ali, né? Sim, ou seja, a arte rupestre é uma riqueza tão profunda e é de uma segurança que nos mostra como viveram as tribos pré-históricas. Seria uma necessidade de marcar um território, por exemplo, de que, como você está lançando um livro hoje, Sim. é a sua identidade, é o seu registro. Exato. Na pedra, essas pinturas rupestres, elas seriam, de repente, uma identidade, né? Por aqui, fazíamos isso, né? Por aqui, caçávamos assim. Era um carimbo, né? É o cotidiano. Como era a vivência. Vamos tentar imaginar há 10.000 anos. Me faz lembrar Raul Seixas, né? Eu nasci há 10.000 anos atrás. Exato. Então, inclusive isso ficou, né? E, por exemplo, em Matosinhos tem um sítio arqueológico chamado Lapa do Santo. Uhum. A Universidade de São Paulo pesquisa lá desde 2001 até hoje. Então, as equipes encontraram em Lapa do Santo, dentre todos os destaques, o principal deles foi uma forma singular de sepultamento. Encontraram 17 sepulturas. Com ossadas, não? Todas elas com ossadas.
Agora, com 40 alçadas, Uhum. isso nos anos 2021, no ano de 2021, com 40 alçadas. Agora, de diferentes maneiras. Por exemplo, eu me recordo... Posições também. Posições. Por exemplo, eu me recordo muito bem uma criança de 5 anos, sozinha. Em outro sepultamento, um casal. Em outro sepultamento, aí já uma outra forma de enterramento, qual seja, antes de sepultar, esquartejava. Aí depois... Algum ritual. Um ritual. O que isso quer dizer? As pesquisas continuam. Tem que descobrir o porquê, né? Para entender o porquê. Eu vi também algumas ossadas também descobertas, não sei aonde, nesse mundão aí. Eu vi também algumas pessoas enterradas com animais. Eu vi uma ossada com um cão do lado. Então, quer dizer... Ou né? seja, é fato que em determinado momento da nossa pré-história houve a convivência de humanos, de tribos pré-históricas, com animais gigantes da megafauna. Animais, né? Seriam de estimação daquela época, né? Por exemplo, a preguiça... Eu tenho um dinossaurozinho aqui, é o meu ali, doguinho e tal. Por exemplo, a preguiça gigante, né? Claro. Que se alimentava dos frutos, das folhas das árvores. Então, ao ficar em pé, né, alcançava 6 metros de altura. Simples assim, né? E era um animal de estimação. 4 toneladinhas, 4.000 quilos, né? São épocas, né, Caio? Diferentes. Agora, Caio, deixa eu simplificar aqui, porque a nossa entrevista ela é bem resumida para a gente tentar explicar para as pessoas que estão acompanhando aqui pela Rádio Câmara e também pela TV Câmara. Eu estou com o Caio Pacheco aqui, que é jornalista, então ele lançou um livro, Origens, né? E agora está lançando a segunda edição, Origens, a Jornada Humana no Circuito das Grutas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Caio. Não sei se você vai ser pego de surpresa, mas alguns tremores de terra na cidade de Sete Lagoas estão acontecendo. Há uma preocupação maior também nisso, por exemplo, nessas torres, né, que estão lá na Gruta Rei do Mato, que tremor de terra, são torres finas, né? Alguns abalos assim pode afetar de repente algumas estalactites, estalagnites, não é isso que fala? Uhum. Você não pensou nisso ainda? Não, pensei. Pode prejudicar, sim, né? Veja bem, que bom que você tocou nesse assunto, que vem trazendo muita preocupação para todos nós, né, a população de Sete Lagoas. Bom, primeiro vamos esclarecer, né? Sete Lagoas, assim como os municípios da região, eles estão no karst, né, da região kárstica, ou seja, debaixo dos nossos pés, né, estão calcário e água de forma predominante. Então, à medida que a movimentação da água vai dissolver no calcário, acontece fenômeno natural, como por exemplo... Um assentamento. Exato. No bairro Santa Luzia, né, nas ruas Nestor Fósforo com Tupiniquins, houve, no período de 28 anos, o segundo afundamento. Mas por que isso acontece? Exatamente por essa dinâmica natural, né? Porque o nosso subsolo ele é formado, né, predominantemente pelo calcário e por água. Então, isso é um processo contínuo, que não para, né? Ele é ininterrupto. Então, em determinado momento, o solo cede, né? Há risco, como você levantou, para a integridade da gruta, é preciso haver pesquisas científicas, né? Mas quando se fala em abalo, né, sempre há o risco, né? Agora, me chama muita atenção, e aqui eu quero pedir atenção tanto da Prefeitura quanto da Câmara e também da Sociedade dos Engenheiros, né, para um detalhe. É uma reflexão. Sete Lagoas hoje é uma cidade industrial. Tem grandes empresas.
e uma população de aproximadamente 230 mil pessoas, né? Uhum. Pergunto, a partir de quando esses tremores de 2,3, 2,6 na escala Richter começaram a acontecer com tal frequência? Eu não me recordo, eu tenho 56 anos, nasci em 67. Sete Lagoas era uma cidade bem tranquila, pacata, não era industrializada. Uhum. A vocação era muito mais para a bacia leiteira. E o número de empresas, de indústrias, era mínimo, assim como de prédios e residências. Considerando essa ocupação urbana, havia essa frequência de tremores, ainda que na magnitude 2,6. Em resumo, você quer chegar ao ponto de que essa dinâmica de indústria, de produção, de subsolo, de siderurgias, de tudo isso faz com que acelere o processo o que acontece debaixo do solo aqui. Pode ser isso, tem a ver com essa dinâmica de produção? Se tem uma predisposição, é claro, não estamos dizendo que é em qualquer lugar do Brasil, né? Nós temos esse solo que você disse aqui na região cárstica. Poderia ser isso? O ponto crucial de também provocar, né? É uma provocação. Crucial não diria, mas que pode contribuir. É um ponto de reflexão, né? Eu coloco isso para reflexão. E é reflexão e um assunto complexo, porque a gente começa a tratar também de situações onde você não tem que frear o desenvolvimento, a não ser que, né, descubra o real fato e fala, a partir de agora, isso não pode, né? Por exemplo... É frear a situação. Se nós observarmos o plano diretor e, principalmente, a lei de uso e ocupação do solo, né, aquela que determina, olha, nesse bairro não se pode construir prédios. Por quê? Porque não há sustentação. Nesse outro não pode ter um poço artesiano, por exemplo. Exatamente. Então, é o momento de deixar tudo às claras. E não pode omitir, né? Não pode omitir. Porque, tudo bem, o desenvolvimento econômico é fundamental. Mas o valor da vida é absolutamente... Essa não tem preço. Não tem preço. Né? É prioridade. É prioridade. Eu moro em um condomínio, no bairro Iporanga, e eu estava acordado na madrugada que teve o primeiro tremor, às 2h24. Uhum. Sinceramente. E aquela região lá foi uma região bem... muito afetada, né? Olha... É assustador, né? Assustador. E olha que é coisa assim de segundos, né? A gente vê na televisão em alguns países aí que vai abaixo, né? Tudo. Né? Ou seja, é hora de... É hora de parar. Bom, enquanto tá 2 pontos alguma coisa... Exatamente. É só um susto. É como se tivesse um caminhão pesado passando na sua rua, né? Aquela extremidade. Mas e se aumenta? Para onde vamos, né? O que fazer? Perfeitamente. Né? Esse é o raciocínio. Isso é muito estudo, né, Caio? Muita parte... né, de profissionais, estudos e incansável para descobrir a real situação, né? Porque cada vez que balança, começa a acelerar. Ó, gente, o que está acontecendo? Preciso de uma resposta. E quando acontece, no Iporanga, Santa Luzia, Barra da no Várzea Barreiro, também, Várzea, em diferentes regiões, espera um pouco. Não está concentrada, né? Está pulverizada, né? Pois é, então. E quantos anos nós somos colegas de imprensa, nós tivemos a necessidade de extrair do subsolo a água para abastecer tanto o nosso próprio consumo humano, quanto para fornecer para as indústrias. Claro, comércio, e as pessoas falam, né? Nas Sete Lagoas, a água de Sete Lagoas entope chuveiro, é uma água calcária. Está explicado, né? Aqui embaixo tem água e calcário.
né? Sim, Algo está acontecendo aqui debaixo, né? Mas é O natural. que está acontecendo? Aí tomar as medidas. É obscuro, né? Tomar as medidas. E tem tecnologia para descobrir, né? Ah, Opa, né? Com certeza. Vamos agora nos atentar para tudo isso. Ô Caio, papo bom, agradável. Você fez a tiragem desse livro de quantas unidades? Foi só mesmo para lançar o Caio como Sidney Sheldon, vamos dizer assim, vai entrar para o grupo seleto. Onde eu encontro esse livro? Como eu descubro essas informações? Aonde chegar até o Caio Pacheco? Okay. Até onde chegar aqui no Origens? Que coisa bacana. Bom, graças a Deus, a tiragem que é pequena devido ao custo que é muito alto, claro, né? Da gráfica, não é das profissionais que fazem, cujo talento é uma preciosidade. Uhum. Né? Então, hoje, o livro Origem está à venda tanto comigo quanto na editora Literíssima, literíssima.com.br. O preço é R$70, são, como eu disse, 16 capítulos e 190 páginas. E lembrando que, felizmente, já estamos chegando nos últimos exemplares. Nas últimas unidades, né? Arroba Caio Pacheco. Tá, vou deixar os contatos aqui, obrigado. Edmilson. Porque é bom, porque as pessoas... Sim. Achei legal, vamos lá. Então, pelo WhatsApp, é muito fácil, né, a gente comunicar. Claro. Então, aí vai o número, né? O nosso código é o 31, né? E o meu número é 98... Cara, 1967, já está fazendo... 9... Eu vou fazer a cola aqui, viu? Não tem jeito, não. Mas o Instagram é @Caio Pacheco. Instagram, @jornalista Caio Pacheco. Jornalista Caio Pacheco. Mas no Instagram o pessoal te chama no direct lá e te encontra no WhatsApp. Eu quero um livro Origens, a jornada humana no circuito das grutas. Caio Pacheco tem uma memória de elefante. Só não lembro o número do WhatsApp. Nossa, que vergonha. Ô Caio, a gente tem muito a agradecer aqui, né? O Marco Alves, que é arqueólogo. Quem fotografou a capa do seu livro? A capa do livro é uma fotografia do Evandro Rodney, do IEF. Legal. Ô Caio, já descobriu o telefone? Ou a gente vai ficar aqui batendo papo pra gente tentar... Alguém falar assim, Caio, eu acho que eu tenho que ter seu número aqui. De maneira alguma, eu tô olhando aqui agora, sabe? Mas, ô Caio, enfim, eu quero te agradecer a sua presença aqui. Obrigado mesmo por preencher aqui o nosso Em Pauta de hoje com informações importantíssimas. A gente sabe que o livro está muito bacana, Jornada Humana no Circuito das Grutas. Procure o jornalista Caio Pacheco no Instagram, que lá você pode comprar o livro, R$70 e que vale 7 milhões, porque as informações aqui são extraordinárias. Tem aí a foto com as torres gêmeas, bacana demais, é a Gruta Rei do Mato em Sete Lagoas, e o Caio com certeza vai lançar Origens, segunda edição, terceira, quarta, quinta, porque esse assunto aqui não para. A tendência é tornar-se uma coleção, sem dúvida. Uma coleção, sem dúvida, porque assunto não vai faltar. Obrigado, viu, Caio? Adilson, vamos de Instagram mesmo, @jornalista Caio Pacheco. @jornalista Caio Pacheco. Esquece o WhatsApp. WhatsApp. Hoje eu não estava preparado para essa pergunta. Eu estava preparado para falar tudo sobre arqueologia, mas o WhatsApp... Menos o meu número. Obrigado, viu, Caio? Um abraço. Prazer revê-lo. Prazer todo meu. Foi um prazer falar com você. E novidades virão e espero que a gente possa bater um papo novamente. Eu quero você novamente aqui. Obrigado de coração. Fizemos assim o nosso Em Pauta de hoje com o jornalista Caio Pacheco, você ligado Rádio Câmara e TV Câmara de Sete Lagoas.